Recentemente eu fiz um vídeo falando até qual capítulo a primeira temporada de Ofukaishi no Uta foi adaptada. E nele eu falei que os capítulos 30 e 35 não foram adaptados. Provavelmente esses dois capítulos serão adaptados na segunda temporada. E o capítulo 30 deve ser a primeira cena dela. Porque nesse capítulo tem um diálogo importante entre o Akun e o Yamorin, que não foi adaptado na primeira temporada. Eu sou o Victor e nesse vídeo eu vou resumir o que acontece nesses dois capítulos. O capítulo 30 começa exatamente depois do episódio 9, em que a série transformou o Akun em servo dela, com o Yamorin refletindo sobre o que aconteceu. Eu testemunhei aquele momento em que humanos se tornam vampiros. Aquele senhor óculos se tornou um vampiro. No primeiro momento, não parece que ele tenha mudado. Nesse momento, aparece o Akun totalmente diferente. Assim, depois que o Akun se tornou um vampiro, ele ficou totalmente diferente, que ele não parece mais aquele Akun que aparece no episódio 9. Isso que eu achei legal. Simplesmente a personalidade dele e a aparência dele foram junto com os óculos. E o Akun, depois que ele se tornou vampiro, a visão dele melhorou. Então o Akun fala que quer agradecer ao Yamorin. Eu acho que isso já aconteceu. Se o Akun não tivesse esbarrado no Yamorin na sala de karaokê, ele teria dito Deus para a série. E por isso que ele quer agradecer ao Yamorin. Isso é top! Agora você é um vampiro, senhor óculos. Acho que você não vai me parar de chamar assim. E o Yamorin pergunta para o Akun se ele realmente vai se tornar um vampiro. E o Akun responde que é uma pergunta difícil, porque diferente dele da série, o Yamorin e a Nazuna são amigos de verdade. Mas com o tempo essa amizade pode virar um romance. Foi o que aconteceu com o Akun. Mas aí o Yamorin faz outra pergunta, se quando ele virou vampiro parecia real. E ele responde que a ficha ainda não caiu, mas a maneira dele de pensar não mudou, só que a visão dele melhorou. E o Akun fala sobre os três principais desejos, que são comer, dormir e muito sexo. Ou era isso que ele pensava quando era humano. Os três principais desejos não são coisas, mas sim como variedades, e são ligadas a prosperidades. Você tem que comer, tem que dormir e tem que... Ou essa variedade vai acabar, mas no final das contas, os desejos são só ditados, e para o Yamorin não levar isso muito a sério. Então o Akun fala que vai ver a série e pergunta se o Yamorin vai ver a Nazuna, e fala que foi ótimo falar com o Yamorin, e se despede. Ah sim, eu vou te contar uma coisa que mudou depois de ter me tornado vampiro. Eu quero chupar sangue. Ah, percebi. Sim, e é por isso que eu vou dizer isso, mas você deveria fechar essa jaqueta até o topo. Eu vou ser franco aqui, tô me segurando para não atacar seu pescoço, e marcas de mordida se destacam muito. Mesmo que você não ligue, as pessoas vão encarar. Então para o nosso bem, é melhor esconder esse pescoço um pouco. Olha, não sei, mas esse Akun ficou um pouquinho estranho depois de ter virado vampiro, hein? Sei não, hein? Bom, depois disso, o Yamorin vai se encontrar com a Nazuna. E ela tava fazendo o que ela mais gosta, enchendo a cara. Hoje eu só bebo se o cachorro falar Osvaldo. Pronto, vou ter que beber. Então ela começa a encarar o Yamorin. O que foi? Como eu vou dizer isso? Você tá mais sexy que normal hoje, Cole. É o quê? Isso realmente chamou minha atenção. Cole, vamos para minha casa, porque hoje eu vou chupar outra coisa. Não, pera. Continuando, a Nazuna leva o Yamorin para um lugar que ela possa ficar sozinha com ele. Não é pra isso que você tá pensando, não. E eles vão até o Mangá Café. E a primeira coisa que o Yamorin pensa é: uou! Esse lugar silencioso e apertado. Você não vai se sentar? Ah, sim. Então ela fala: ei, Cole, você sabia que vários casais da escola vêm aqui pra fazer aquela coisa de flerte? Como? Como nós. A Nazuna sendo Nazuna. Depois disso, ela fala que vai fazer a refeição dela e pergunta por que a jaqueta do Yamorin tá fechada. Você só notou agora? Sim. Então a Nazuna fala para o Yamorin abrir a jaqueta. E quando ela vê ele abrindo a jaqueta, ela fala: espera, posso abaixar o zíper? Isso é um pouco rude. Eu resolvi um mistério, Cole. Esconder qualquer coisa deixa mais erótico. Ao invés de mostrar os peitos grandes que você tem, não é melhor esconder e deixar a sua imaginação fazer o resto? Isso não é uma suposição? Não, só pensa. Por exemplo, ao invés de ter uma garota pelada se aproximando de você, é melhor ela tirar as... Para tudo aí! Ó, eu só queria deixar claro que eu tô lendo o mangá, entenderam? Continuando. Depois dessa conversa saudável, a Nazuna diz que se o Yamorin não tentar, nunca vai saber. Aqui, venha tirar minhas roupas, vamos lá, nós vamos fazer isso de qualquer jeito. Enquanto o Yamorin está abrindo o zíper da jaqueta da Nazuna, ele fala sobre a série e o Akun. A série chupou o braço dele. Eu pensei que os vampiros naturalmente miravam no pescoço. Ela não deveria ter feito assim? A área do pescoço não é mais saborosa? E a Nazuna fala que tem um pouco de verdade nisso, e pergunta para o Yamorin se no pescoço não é mais erótico. E o capítulo 30 termina com a Nazuna falando que o Yamorin fez um bom trabalho e que agora era a hora do lanche dela. Eu quis começar pelo capítulo 30 por causa dessa forma do Akun, já que no capítulo 35 ele aparece dessa nova forma, e o capítulo 35 deve ser adaptado na segunda temporada. E já que eu falei dele, o capítulo 35 começa com o Yamorin fazendo uma pergunta para nós. Para um estudante do fundamental,
qual é o pior pesadelo que eles podem encontrar durante a noite. E ele mesmo responde: bem, é óbvio, seu próprio professor de classe. Ei, Yamorin? Não, professor, eu não sou Yamorin, não. Como não? E quando o professor vai chamar o Yamorin, ele acaba vomitando. Aqui, professor, tome água. Desculpa por isso. É nessa hora que o Yamorin começa a pensar: merda, os funcionários da escola finalmente me encontraram. Talvez eu tenha sido muito descuidado. Ah, cara, eles vão ligar pra minha casa. As coisas vão se tornar muito inconvenientes agora. E ele apresenta para nós quem é esse professor. Esse é o meu professor de classe, o Sr. Zawa. Pra ser sincero, nunca gostei desse professor. Basicamente é aquele professor chatão que é bem sério. Então vem um flashback de uma aula desse professor, em que uma aluna pergunta se ele tem uma namorada. E todo mundo pensou que ele iria rir e voltar da aula. Porém, o professor fala: do que você está falando? Nós estamos em aula agora. Se quiser saber disso, venha até a sala dos professores depois da aula. E a aluna responde: o quê? Se eu passar lá mais tarde vai ser ruim pra você. Você tá pensando em algo pervertido. Essa mina é quem? É a Nagatora? É o Zaki? Tá tão engraçadona? E o professor manda a maior lapada. É sério, essa figurante podia ter dormido sem essa. Você perguntou porque queria saber, certo? E queria tanto saber que interrompeu a minha aula, não é? Seus livros nem estão abertos e você nem sabe o que está acontecendo na aula. Você realmente quer saber sobre a vida pessoal do seu professor? Venha conversar comigo depois que acabarmos a aula. Mano, o professor alugou um AP na mente dessa figurante. Todos nós achamos que ele era um adulto muito sério e que não permitia diversão. É claro que foi culpa da garota por fazer uma pergunta tão estúpida no meio da aula. O jeito de falar poderia ter sido... eu mostrei um lado meu do qual eu não gosto muito. Acho que bebi demais. Eu não consigo sair correndo quando estou bêbado. E você correu demais, Yamorin. E o Yamorin diz: você não pode simplesmente dizer que você ainda está bebendo? Essa é a única diversão que eu tenho. Adultos são chatos, sabe? E o Yamorin fala que o professor parece diferente do normal. E o professor responde: haha, sério? Um professor não é um professor durante a noite. Tá, agora fiquei com dúvida. E um professor que dá aula à noite, ele deixa de ser professor? Fica o questionamento. E o professor pergunta para o Yamorin por que ele parou de ir pra escola. E o Yamorin responde: porque ficou chato. Porque ficou chato. Que merda, hein? Você estava se esforçando para ser um aluno honroso no final das contas. Talvez os outros professores não notaram, mas eu com certeza notei. Olha, como seu professor, eu não deveria estar falando isso, mas eu estou aliviado por você ter parado de se esforçar. Mantenha esse segredo. Professor, então você presta atenção nos seus alunos? Eu achei que você odiasse as crianças no geral. Eu os odeio. Os alunos, professores. Mas faço isso porque tenho orgulho do meu trabalho. Eu tenho odiado a escola desde quando era criança. Alunos do fundamental têm um cérebro de merda, e você não tem ideia do que eles estão pensando. Eles só reclamam sem entender como é ser professor. E você, Yamorin, era um estudante honroso, então eu tive uma folga. Eu estava surpreso. As coisas que ele estava dizendo não são novidades pra mim, mas agora eu consigo conversar com ele desse jeito. É quando chega a Seri e o Akun, e ela pergunta quem é o cara do lado do Yamorin. Esse é meu professor, o Sr. Zawa. E a Seri fala oi para o professor e pede o zap dele. Seri sendo a Seri. E o Akun fica com uma cara. Nesse momento, o professor entra no modo professor e fala: você está no ensino médio, certo? Você deveria estar tendo uma vida saudável e não ficar passeando durante a noite. Agora que eu percebi que esse negócio serve de indireta pro Yamorin. E a Seri responde para o professor Zawa que ela não é uma estudante do ensino médio, e usar essas roupas faz com que os caras voem para ela. Os garotos são idiotas. Caramba, a Seri é tão fofinha, mas ela não tem dó pra falar essas coisas. Então a Seri e o Akun se despedem deles, e a Seri marca de eles saírem juntos na próxima vez. E o professor fica todo boiolinha querendo uma namorada. E quem não quer, né? Então realmente você consegue dizer que não tem uma namorada? O quê? Não é isso, mas... aconteceu aquilo. Eu sou uma droga. Hã? Você sabe dar boas respostas. É por isso que eu respondi ela daquele jeito. Acho que ela estava errada, mas... deve ser por isso que eu não sou popular com os alunos. É quando chega a Nasna e ela pergunta quem é esse cara que o Yamorin está conversando. Ah, Nasna, ele é meu professor de sala. Simplesmente, a Nasna não perde a oportunidade e vira a maior comédia. Eu sou a mãe do Cole. Obrigado por sempre tomar conta dele. O quê? Uma mãe tão jovem? Para de dizer mentira sem sentido. Yamorin, você conversou com aquela garota agora há pouco. Você não conhece garotas bonitas demais. Que merda você tem fazendo enquanto você não vai pra escola? Então o professor puxa o Marlboro e fala para o Yamorin que ele não é o tipo de professor com quem ele pode contar se tiver problemas, e que não vai conseguir dizer nada apropriado. Mas se em algum momento ele pensar em voltar para a escola, mesmo que só um pouco, para o Yamorin procurar ele, que ele vai organizar todas as lições que o Yamorin perdeu enquanto estava fora. Acho que esse tipo de coisa que fazem os alunos gostarem dos professores. Pode dizer que eu sou estúpido, mas eu vou te falar essas merdas
de noite. Certo, eu te verei de novo quando tiver chance. E o professor pergunta se o Yamorin é amigo do Mahiro, e fala que o Mahiro tem agido estranho, que vem chegando atrasado nas aulas e dorme nelas. E se ele sabe algo sobre isso? O Yamorin responde que não, mas vai perguntar para o Mahiro da próxima vez que ver ele. Então o professor agradece pela água e o Yamorin fala para não beber mais com um sorriso no rosto. E o capítulo termina assim, com o professor refletindo. Então ele consegue sorrir desse jeito. Alunos do fundamental são difíceis. Cara, esse capítulo foi bem legal. A Nazuna ficou meio de lado nesse capítulo, mas ele mostra como era o Yamorin em sala e um pouco das pessoas que estão próximas deles. E também a relação da série do Akun, já que agora o Akun é um vampiro. E esse capítulo ele se passa mais ou menos entre o episódio 10 e 11. Só que eu acho que esse capítulo vai ser adaptado na segunda temporada. Mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e falou!